Bem-vindos a mais um episódio do Pode Humanizar. Hoje nós estamos aqui recebendo o casal Silvia e William para um bate-papo sobre altas habilidades e superdotação. Esse casal que esteve aqui conosco, esteve trazendo seu filho para o processo de avaliação e nós tivemos aí ao final do processo, né, a identificação que ele apresenta, né, os indicadores que a gente chama aí de altas habilidades de superdotação. Então, eu agradeço muito vocês por virem aqui, por compartilharem, né, com a gente essa experiência, por acreditarem, primeiramente, no nosso trabalho. E o quanto que é importante, né? Eu já comentei com vocês outras vezes, do quanto que é importante a gente trazer essa temática. Não só do viés de pesquisadora, como eu sou, de profissional que avalia, mas também, e principalmente, vocês pais e vocês que estão começando a conhecer isso agora. Vocês que estão aí recém, né, conhecendo a temática. E eu falo que o processo de identificação, ele é só o caminho, né? Dentro desse. Ele é só o começo desse caminho. Obrigada, Simone, pelo convite. Realmente foi um divisor de águas para nós, a Humanizar, né? Vocês terem aparecido nas nossas vidas, a gente já falou isso em outros momentos, porque fez a gente mudar a visão que a gente tinha do nosso filho, né? Ele sempre foi uma criança muito querida, muito amorosa, muito esperta, inteligente, mas a gente nunca pensou na possibilidade de algo a mais, né? Então, a gente consegue hoje perceber o comportamento dele de outra forma do que era antes, né? Antes, a gente acabava até ficando, se irritando com as perguntas, eram muitas perguntas, Isso. tudo. Um comportamento assim que a gente achava, não, é normal de criança. Mas essa curiosidade dele nunca acabou, né? Nunca foi do Sim. período de 5, 6 anos de idade. Então, sempre continuou. E daí agora a gente já sabe que não, né? A partir do diagnóstico que vocês fizeram, como a gente deve se comportar e estamos conhecendo, né, esse mundo, né, com a ajuda de vocês também. E assim, eu sempre falo que aí você parece que você começa a ver, né? Eu sempre digo para os pais aqui, ó, ele faz tal coisa, você vai assim, eu acho que faz. Só que ainda você fica meio em dúvida se faz ou não. Aí parece que a partir dali eu brinco assim que parece que uma cortina de fumaça, né? Saiu e você começa a identificar por quê. E por isso que é importante a gente falar sobre isso e principalmente você trazer a sua experiência, porque é coisas que a gente acha que é rotineiro, a gente acha que todas as crianças fazem. Ou a gente interpreta esse comportamento como errado, né? Algumas vezes, ali, porque destoa, de alguma forma é diferente. Então, assim, uma das coisas que hoje a gente fala muito, né, da diversidade, e que, assim, as pessoas ficam muito preocupadas em ser diferente. Todos nós somos diferentes em algum grau, em algum nível. E com os superdotados não vai ser diferente. Eles vão ser diferentes, eles vão apresentar. E o que é importante desse reconhecimento nessa idade? É ele crescer com a identidade disso. É ele saber, né? E vocês conhecerem e saber como trabalhar, como estimular ele, porque ele só tem a ganhar. Eu que trabalho com adultos, eu já tive um paciente que falou para mim: eu sempre soube que eu era diferente. Eu só não sabia como. Então, o processo de identificação, ele é de identificação e de identidade. Então, obviamente que nessa idade que ele está ainda, ele vai olhar isso. Talvez agora pode ser legal, tal, mas ainda ele não tem muito, mas conforme ele vai crescendo, ele vai entender muito melhor o porquê que ele faz algumas coisas, porquê que ele pensa, porquê que ele não aceita tantas coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pra gente das características que aquilo que você olhava e você não entendia, né, ou coisas que ele fazia e que hoje você consegue perceber como características. Então, hoje você consegue saber o porquê que ele fazia esses comportamentos. Então, né, o Davi tem 9 anos e ele sempre foi uma criança que tirou notas boas na escola, mas a gente nunca considerou que fosse algo dele, né? A gente nunca questionou a escola, se os demais estudantes da mesma turma, né, que já estão juntos aí, já faz muitos anos estudando na mesma escola, nunca questionou para a escola como é que era. A gente até chegou a pensar, nossa, não, acho que deve ser fácil, né? A prova. A gente não lembra muito como é que era na nossa idade nesse período, né? Então a gente nunca questionou muito isso. A gente pensou, não, ele tá fazendo a obrigação dele, né? Que é tirar nota boa e tudo. Então a gente nunca questionou.
essa questão dele sempre fazer muitas perguntas, né? Tá no carro, qualquer coisa pergunta. Ele gosta de assistir jornal na hora do almoço com a gente e questionar as coisas, né? Ele questiona muitas coisas ali. Nossa, mas por que isso? E daí eu sempre, tipo, eu falava assim, não, olha ali, né, no celular, busque ali, que você vai descobrir o que que é. Então a gente, assim, de tanta coisa na cabeça, do momento, às vezes, ele perguntar no momento que não, a gente não conseguia responder, a gente até acabava respondendo meio atravessado para ele, né? Isso é uma das características que outra criança é normal ela ter curiosidade, mas você nem precisa aprofundar naquilo, você conta uma coisa, é por isso. Ah, então tá bom, tipo, matou a curiosidade. E deles não, porque eles querem entender, mas por quê? Eu brinco, né, é a fase dos 5 porquês. Eles vão, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque até identificar algo. E é exatamente isso, é para tudo, né? Então, assim, como ele é o nosso primeiro filho, né? A gente tem dois, né? Como ele é o nosso primeiro filho, a gente não tinha como fazer uma comparação, né? De algum tipo de comportamento. Então, a gente achava que era uma coisa normal, de qualquer criança fazer assim, né? E aos poucos a gente foi percebendo até. A gente chegou a pensar o que será que ele tem, que ele fica. Ele tem um pouco de distração, né? Então a gente pensou, será que ele tem TDAH? Não sei, mas não parece, porque são determinados. Então ele é ativo, mas ele não é aquele ativo assim que não para, né? Em determinados momentos, assim, que ele resolve ficar, que levantar, fazer alguma coisa. Mas aí, nesse diagnóstico que a gente fez, nessa avaliação, né, vocês perceberam que era algo além disso, que era uma questão de saúde, do nariz dele que sempre estava trancadinho, que fazia. Vocês identificaram uma outra coisa que Também. seria o motivo dele ficar levantando, porque acabava ficando irritado de não conseguir respirar direito, né? Isso, a questão, aí é a questão física mesmo, né? Que Sim. também afeta o comportamento, e eles são mais inquietos no sentido de, eu falo assim, eles absorvem tudo. Então, eles estão fazendo várias conexões, eles não estão aleatórios aonde eles estão. Tá aqui, algo está acontecendo lá, ele já está fazendo conexão disso com outra coisa, e aí, então, assim, eles não ficam alheios ao que está acontecendo. Isso é uma característica deles, de novo, que nem você falou, quer assistir jornal. Normalmente, crianças nessa idade não querem assistir jornal. Eles nem entendem algumas coisas que estão acontecendo, né? E às vezes, se você olha assim, não, isso daqui não é para tua idade, porque às vezes acontece disso. Às vezes eles querem coisas que Sim. dizem, não, isso daqui não é para tua idade, você não tem maturidade para isso. E às vezes eles vêm, hoje têm acesso a informação, né? Então, às vezes eles trazem coisas novas que a gente nem sabe de onde que eles tiraram isso, porque a necessidade deles aprofundarem isso é maior do que eles. Então, eles vão buscar mesmo, eles vão questionar, eles vão perguntar. E ele, assim, a memória dele é muito boa, né? Então ele lembra de detalhes, assim, que nem. Hoje ele falou assim: onde que a gente vai almoçar hoje? Daí a gente brincou com ele, fez um teste. Não, ele queria em determinado lugar, daí a gente fez um teste com ele e falou: Não, a gente já foi semana passada. Dele, não, semana passada a gente foi em tal lugar. Nem a gente lembrava onde a gente tinha Sim. ido almoçar em tal lugar, mas ele grava, porque a gente prometeu para ele que hoje seria em determinado lugar. Não, não então- prometa. Não, Tem um Pois é. filho assim, não prometa. Pois é, a gente Desde tem que pequeno, né? cuidar, porque a memória é. Não, mas em 2015, imagina, tinha 2 anos, em 2015, porque a gente às vezes mostra foto e fala pra ele, isso aqui foi em determinado momento. Só que daí ele grava como se ele lembrasse. Ele tinha Sim. 2 anos, mas ele lembra Porque ele a gente lembrou da já mostrou. informação. Aham, então, não, isso aconteceu. Ele faz até faz uma pose assim, né? Isso aconteceu em determinado momento. Daí a gente vai ver, pior que foi mesmo. Tem Aham. sentido o que Aham. tá falando, né? E Uhum. assim, e eu lembro, assim, dentro do processo de identificação dele, que não veio para isso, né? A gente sempre fala aqui na avaliação que a gente não estava buscando. É diferente. Quando uma família vem, embora a gente faça a avaliação das habilidades, como vocês viram ali, a gente já tem um pré-protocolo, um protocolo básico. A gente sabe que todas as habilidades ali básicas que estão juntas, a gente avalia. Isso a gente vai identificar tanto para cima como para baixo, mas a gente sempre busca o que está dentro do meio, né? Só que aí destou, aí começa, e eu lembro assim bem que
ele foi um dos casos que a gente olhou assim a avaliação que ele tinha feito de matemática, a gente olhou assim, mas peraí. Eu lembro, né, eu falando para as meninas, mas ele fez tudo isso mesmo. Fez tudo isso. E aí a gente foi, não, mas então vamos dar mais uma olhadinha. E tanto que a gente olhou, a gente foi, eu falei assim, mas ainda tem quando vier o questionário da escola, que a gente envia, mas também para a gente pegar se tem tanto, a gente envia tanto questionário do TDAH como um questionário que tem esses indicativos. Então, foi surpresa para a gente também vir, embora a gente estivesse olhando todos esses indicativos, mas era um olhar a mais, porque a professora também não sabia o que estava respondendo. Uhum. Então, assim, eu digo que foi um processo, foi um processo diferente, mas às vezes acontece aqui, veio para uma coisa, então fica muito mais nítido ainda os indicadores dele, né? Por que eu sempre falo em indicadores? A gente fala em indicadores e potencial, e até para que os pais, né, para pessoas aí que estão pensando, nossa, mas superdotação. Eu falo do Neymar, gosto de dar o exemplo do Neymar. Pensem lá o Neymar quando chegou no Santos. Agora, não sei se estou falando errado, mas o Neymar só jogou no Santos, né? Mas quando chegou lá no comecinho, no Santos, ele tinha um potencial. Então, eles viram que ele tinha um potencial, que ele estava um pouquinho acima da média dos outros. Eles viram que ele tinha uma facilidade. Ele tinha o potencial. Ele ainda não tinha o desempenho que ele tem hoje. Então, às vezes, a gente coloca o empecilho e a gente não está vendo, ou a pessoa acha que não, meu filho não é, ou eu não sou, porque você está buscando um potencial, um desempenho que você ainda não tem. E você pode vir a ter. Então, o Davi pode vir a desempenhar, que você olha assim, nossa, ele teve um desempenho, ele está com um desempenho muito acima da média, que você consiga mensurar, primeiro que ele não tem experiência para isso ainda, né? Porque ele é uma criança. Então, o desempenho acima da média dele é demonstrado aonde? Na escola, nas coisas que estão ali dentro dele. E aí, a gente vai analisar. A partir do momento que eu identifico esse potencial, a gente pode, obviamente, trabalhar, desenvolver, e isso para que venha trazer o desempenho, para que venha mostrar o desempenho. Esse desempenho pode ser em diversas áreas, né? Pode ser uma área muito específica. Então, eu acho assim que dentro da superdotação, dentro não, né? Em volta da superdotação, a gente tem muitos mitos, tem muita confusão do que é, do que não é. Ah, tem que aplicar o teste de QI, o VISC. Eu não sei se já perguntaram para vocês. Não. Não. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o VISC? Qual é o QI? Qual é não sei o quê? O que é QI? Né? Até quando eu abri a caixinha na Humanizar, depois que a gente começou a falar sobre o caso dele, então, o teste de QI ele é um teste de cognição. Ele não é um teste de superdotação. Por que ele é um teste de cognição? Porque ele é um teste que avalia habilidades dentro da média. Então, ele avalia pessoas ele foi feito para pessoas dentro da norma. Então, eu pego um grupo de pessoas que está dentro da norma, eu avalio essas pessoas e eu vou identificar, bom, esse daqui está acima da norma, esse daqui está abaixo da norma. Então, estar acima da norma não significa ser superdotado, porque os critérios da superdotação são outros. Então, eu posso ser um superdotado com um QI acima da média, posso. Mas o QI não é o teste da superdotação. Então, às vezes, as pessoas, né, confundem muito isso. Quem que eu busco para avaliar? Eu vou lá no psicólogo, eu vou no neurologista, eu vou no psiquiatra, eu vou em quem? Quem que vai me dar o laudo? Sim. Quem que dá o laudo da superdotação? E aí confundem muito, né? Porque a gente tem autistas, aí sim eu posso ter um autista de alto desempenho que também não é superdotado. Mas ele pode falar muito cedo, ele pode ser muito bom em uma coisa, né? A gente vê muitos, eles são muito da área das exatas. Então, tem autistas que ele é da área da exata, ele é muito bom naquilo, mas não significa que ele é superdotado também. Então, as pessoas confundem muito o que é uma coisa e o que é outra. E aí a gente consegue identificar justamente superdotado pelos comportamentos, pelo desempenho aí que nem no caso da Davi, que ele apresentou para aquilo que era para a idade dele, e pelas características gerais. E por que é importante a gente saber disso? Porque, às vezes, essas características, como você falou, né? Pergunta. Isso só tende a se intensificar. Não vai acabar.
Não vai acabar. Sim. Ela tende a se intensificar. E aí, quando eles começam, aí vem a adolescência, que é a fase do questionamento de novo, né? Uhum. Novamente. E aí eles começam a questionar, e aí vai na escola, começa a questionar. E assim, né? A gente fez esse trabalho, a gente foi na escola, conversou com a escola e tudo mais. E a gente é uma escola ali que ela já teve outras pessoas que outras crianças, né, que faziam esse atendimento, então eles sabiam como, eles sabem como trabalhar, eles sabem, inclusive, né, tem lá o xadrez, que é algo que ele gosta. Que ele nunca aprendeu a jogar, né? Ele Então, nunca fez uma aula de xadrez e ele diz que ele sabe Ele jogar. sabe jogar. e ele gosta muito, né? Foi uma das Uhum. coisas aqui que ele gostava muito de Uhum. jogos cognitivos, de Uhum. jogos desafios. Uhum. E aí, assim, então, a escola poder auxiliar isso, porque quando a escola não conhece, ela pode levar isso como um questionamento de autoridade, como uma hiperatividade, por exemplo, porque ele não consegue esperar a vez dele, ele fica perguntando. Ou eles acham assim que ele saiu, ele fugiu do tema. Uma vez eu tive um paciente que a professora falou assim que a criança tinha fugido do tema. Falei, mas como assim fugiu do tema? Não, eu estava falando sobre reprodução, corpo humano, né? Reprodução lá. Aí ele pegou e falou assim, mas como que se cada pessoa tem um gene, como que o gene de um e de outro vai dar um outro gene? Vai dar um gene único, se eu estou juntando dois. E aí a professora, não, mas esse não é assunto para você. Então ela acha que ele. Eu falei, mas viu? Veja bem, você estava falando sobre isso e ele trouxe algo que, obviamente, não era o que você estava trabalhando. Então, às vezes, tem pessoas que não estão preparadas. Sim. Acho que a pessoa, nossa, ele está viajando, mas na verdade ele está com um raciocínio Já na frente, já. Sim. lá na frente, coisas que as crianças na idade dele não fariam, né? E o Davi tem um histórico também de participar de Olimpíadas, né? Tem o GEM, né? Os Jogos Estudantis Municipais. O ano passado foi a primeira vez que a idade dele já poderia participar, né? Então ele participou ano passado na maratona intelectual e esse ano também, De novo. por ser o melhor da turma, também foi chamado novamente para fazer, né? A gente não tem acesso, eles não divulgam o resultado, só os primeiros lugares, então ele não se classificou, né? Uhum, Mas já foi, né, dele ter participado. sim. E isso daí fez a gente começar a pensar, não, alguma coisa tem, né? Mas é aquele pensamento, mas deve ser fácil. É. Deve ser fácil tirar nota boa. Não sei, é algo que a gente nunca parou mesmo E a pra gente pensar. sempre pensa assim, por exemplo, num todo. E a gente sempre analisa a habilidade acima dos seus pares. Então, ao invés de você avaliar essa habilidade em relação a um todo, obviamente que aqui, quando a gente aplica os testes, esses testes são na população brasileira. Então, ele já demonstrou acima. Lembro, né? Que quando a gente foi mostrar para vocês a superior, superior, superior. Então, em vários em relação à população brasileira e outros específicos, como quando vai numa desses campeonatos, dessas Olimpíadas, foi por quê? Porque dentro dali de quem recebeu o mesmo conteúdo que ele, que teve. Então, você mesmo falou ali no começo, né? É uma turma que está com ele. Uhum. Então, e ainda assim ele tá demonstrando, ou seja, ele aprende mais rápido que eles. O desempenho dele é melhor do que aqueles que receberam a mesma informação, o mesmo estilo, o mesmo estímulo. E considerando que a gente vem aí da questão da pandemia, né? Sim. Sim. Uhum. Então, Foi a gente mais sabe. complicado, né? E eu brinco que para eles, às vezes, até é um pouco mais difícil, dependendo do nível, mas acredito que no caso de vocês não, até porque vocês também estão presentes e tudo mais, né? Mas por quê? Porque às vezes tem criança que, se eles já vinham apresentando desenvolvimento acima, eles ficaram mais acima ainda. Porque a média dos outros também baixou. A média dos outros baixou um pouquinho mais. E ele tem, só que aí a gente fala daquilo também, a gente fala das coisas boas, dos comportamentos, mas também tem algumas coisinhas que preocupam, né? Preocupam no sentido assim, do perfeccionismo, Sim. de não querer errar. Um exemplo é que essa semana foi semana de provas, né? E era uma semana que ele estava muito preocupado, porque desse mesmo bimestre, nas mensais, teve uma prova que a turma inteira foi mal, inclusive ele.
E ele chegou na porta do carro, a hora que a gente foi pegar, chegou quase chorando, assim. Assim, com aquele receio de contar pra gente, e ele tava decepcionado com ele e comigo, e com o William, e com todo mundo. E assim, Exatamente. e ele Bem chegou típico. muito triste. Ele falou: Mãe, eu tenho uma boa e uma má notícia. Boa, acho que era uma outra prova que já tinha saído o resultado, que ele tinha ido super bem, era 35, tirou 35. E daí, nessa prova, era 35, ele tirou 14. E nunca tinha acontecido isso com ele, nunca mesmo, assim, porque sempre ele ficou, assim, 3, no máximo 5 pontos abaixo do máximo, No né? máximo. E daí, nossa, ele tava muito triste, ele falou, teve amiguinha que tirou meio ponto só na prova, foi, assim, um desastre a Deu o turma. seu 14 e ainda É, ele ficou acima. só duas que tinham tirado uma nota melhor, assim. Uhum. E daí, essa semana foi semana de provas, né? Então, daí ele falou, mãe, eu preciso estudar 4 vezes. Falei, então tá bom, então vamos estudar, né? Aí eu ajudo ele a estudar, eu leio para ele o conteúdo, né? Faço como se fosse as tarefas com ele, assim, de pegar, perguntar, ele me responder e vou perguntando até ele conseguir fixar. E nessa, nossa, ele tava assim, muito nervoso, que foi na sexta-feira. Então ele tava nervosíssimo, mas aí a professora já corrigiu no mesmo dia. Ele errou só a ortografia, que é uma desatenção que ele tem, a ortografia. Ele sempre perde 2, 4, 6 décimos de De ortografia. ortografia. Aham. E E daí ele ele foi tem, bem. assim, ele quer fazer, e eu lembro muito da escrita dele, né? Uma escrita muito perfeita, muito. E Uhum. assim, a superdotação, ela tem uma questão do perfeccionismo. Não um perfeccionismo perfeito, mas aquela sensação de que nunca está pronto, e nunca está acabado, e nunca está bom, e nunca está Sim. assim, porque eu estou buscando uma excelência que às vezes não existe. E Uhum. essa questão das notas, quando eles são academicamente bons, eles acabam trazendo isso, né? Eu brinco assim que lá em casa eu tive também essas questões, né, com os meus filhos das notas. E às vezes até a gente, porque eu não conhecia. Então até eu cobrava deles, né? Eu não sabia da superdotação e tal. Então eu intensificava o perfeccionismo. Uhum. Porque, né? Nossa, como que você vai tão bem? Como é que você não tirou a Uhum. nota boa? Como é que, Uhum. né? O que que aconteceu? Você não estudou? Você E às vezes, né, eles nem precisam estudar tanto. É, mas sabe que foi até bom que ele tirou essa nota depois que a gente recebeu o diagnóstico, porque daí a gente soube, Isso. como é que se diz, é, até fugiu a palavra, mas assim, aliviar a situação Sim. para ele, a gente deu uma palavra de carinho para ele entender que tá bom, foi a Sim. primeira prova do bimestre, mas na próxima você vai se dar bem de toda hora. Não, eu vou gabaritar, mas ele gabaritou, só que perdeu nota por ortografia. Mas ele realmente ele gabaritou quase, foi umas 2 ou 3 que ele gabaritou essa semana de prova, assim. Mas é porque ele não entende o que que é o superdotado. Eu já tentei explicar para ele, mas Ai, eu que não lindo. insisto mais. Não Sim. insisto porque eu não quero também que ele Ele fica fique pensando e... se achando, né? Sim, não sei, porque ele não É. tem isso, não é dele ser assim, né? E assim, e às vezes é muito, eu vejo assim pelos meus, os meus nem gosto que fale, né? Agora eles, cada vez que eu falo, que hoje eu falo mais abertamente, né? Eles falam assim, ai, mas você foi lá falar de novo. Porque, porque assim, às vezes tem, porque culturalmente, né? Culturalmente, isso é uma questão. Ah, tá se achando, ó, né? Uhum, Se a pessoa chegar e falar assim, ah, eu sou superdotada. Ah, você se acha. uhum, Ah, você não sei o quê, uhum, né? E é uma condição, é um estilo de funcionamento, né? Eu sempre digo, a superdotação, ela é genética, então a gente vai encontrar, quando você começa a olhar ali, você vai encontrar na família essas questões, quando não estão os pais ali, né? Quando você não tem os pais que identifiquem, proximamente tem. Obviamente, vocês, a gente não aprofundou dentro, né? uhum, Da família, mas pode ser que o filho mais novo, inclusive, né? Você comentou, É uhum. um que tá também... porque agora vocês vão ver mais ainda Sim. essa questão, né? Ele tem, como ele tem 2 anos, desde que ele começou a andar e se expressar com palavras, enfim, até aprendeu a falar mais rápido que o Davi, mas eu acredito que nesse caso tenha sido estímulo, né, do irmão Uhum. ficar falando. Mas ele tem muitas habilidades, especialmente com os pés. Com os pés, com as mãos, com bola, tudo que envolve bola, ele tem muita, muita habilidade mesmo. E veja, com quantos anos? 2 2. anos.
Com 2 anos, que o psicomotor é mais tardio um pouquinho que a fala, né? Nossa, mas é impressionante, assim, é uma coisa impressionante. Todo mundo que vê fica pensando, meu Deus, você tem que fazer, você tem que estimular ele. E com 2 anos você pensa, meu Deus, como que eu vou estimular ele? E não tem escola de futebol com essa idade, né? O que faz? Deixa a gente meio sem Sim. saber o que fazer. Além de ser da inteligência mesmo, dele conseguir fixar coisas, é, caminho, para onde vai. Qualquer coisa que você faz pela primeira vez, ele já sabe na É porque ele deve segunda. ter uma boa percepção espacial também. Nossa, ele Você já falou de entende. caminho, Uhum. então vai ser bom jogador de futebol. Entende, né? Ele tem o potencial. Se ele vai querer fazer, é outra coisa. Aham. Aí a gente, enquanto pais, também, né? Uma coisa que dentro da pesquisa, a gente vê muito essa relação do pai dos pais, né? Como que os pais podem trabalhar com eles? Porque a gente tem a nossa expectativa e eles têm a deles, né? Uhum. Então, enquanto eles estão aí, a gente, enquanto pais, vai estimular, vai ajudar, mas eles vão ter a escolha deles depois. Uhum. E não é fácil. É. Eu falo assim, né, com experiência de mãe, que não é fácil. Por quê? Porque a gente sabe o potencial deles. E vai ter coisas que esse perfeccionismo, eu trabalho muito com superdotados, e às vezes chega na fase da adolescência ali, porque, obviamente, quando eles vêm, é porque eles não sabiam o que eram. Ou tá na suspeita, né? Então, porque se eles soubessem que eles eram, já era muito mais fácil de identificar o porquê tá aquele comportamento. Então, às vezes, tem alguns que passa em tudo quanto é vestibular, mas só pelo prazer de passar e não dá continuidade em fazer aquilo, né? E tem outros que começam, mas tem medo de fracassar lá na frente, porque às vezes é mais fácil, né? Já teve um que falou assim: é fácil passar em prova. Passar em prova é fácil, mas eu não vou fazer medicina, porque imagine, a vida da outra pessoa tá na. Passar, então eu sou capaz de passar numa prova de medicina, mas o meu medo é tão grande de cometer um erro médico, por Uhum. exemplo, porque eu sou superdotado, e eu lembro que essa também é uma característica do Davi, né? Que é a questão assim da justiça, De de não ter magoar os de não outros. magoar, de ter a questão social também, né? Então, isso é forte. Não vou dizer que são todos os superdotados, mas é bastante forte no superdotado o senso de justiça e essas questões. Então, a gente acaba conhecendo isso, você já vai trabalhando, né, com ele, porque ele tende a gostar do desafio, só que quando chega a fase da adolescência, hoje é criança, hoje é uma nota, né? Uhum. Hoje ele compete por nota. Uhum. Depois ele vai competir por emprego, por vestibular, onde por um entra ou não entra. Ou você entra agora ou você espera daqui 1 ano. Uhum. E a vida não é só isso, né? A vida não é só isso. Mas, então, e a superdotação, então, não significa que ele é superdotado, então ele vai passar em tudo, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem chance de fazer tudo. Então, trabalhar com as expectativas é importante, né? Como eu digo, não é fácil, por quê? Porque a gente sabe do potencial. Aí Uhum. você tem que ficar, né? Não, ó, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Você vai ali, porque senão só por eles ficam, né, Uhum. meio dentro disso. Aí tem a questão emocional também, porque eu tenho um cognitivo que está acima um pouco da minha idade, mas o meu emocional às vezes não está. Uhum. Então, às vezes fica bravo, né? Alguma coisa não deu certo. Uhum. Como você falou, que ele chegou e já colocou a culpa Uhum. em vocês, digamos assim, Aham. né? De alguma forma, Sim. ele não conseguiu contornar ali, porque ele achou que, enquanto tem criança que não tá nem aí, né? Ah, Sim. tirei, eu fiz o meu máximo, eu não sei o quê. Não. Aí eles já vêm com essa tendência do que, não, eu não sei fazer, eu sou Uhum. incapaz, é porque eu não sei o quê. Então, a gente trabalhar e identificar, assim, né? Como essa é uma fase que as outras crianças também passam, mas na superdotação a gente precisa cuidar porque às vezes aquele potencial que poderia ser desenvolvido não está sendo desenvolvido porque Uhum. por questões emocionais, por questões, né, é, é, aí de insegurança mesmo que eles têm de como que eles vão se sair numa atividade nova ou numa tarefa nova, né? Digamos assim. E quando vocês, não sei se já contaram para a família, já falaram assim, o que Uhum. que, como é que foi recebido isso? Então, na verdade, assim, parece que já tem a gente tem um sobrinho que a gente acredita que seja superdotado, apesar de
ter recebido um outro diagnóstico, mas a gente não acredita nesse diagnóstico. E não foi por aqui, né? Já faz muitos Sim, anos. Ele vai fazer 30 anos agora. E acho que por a gente acompanhar o desempenho dele, parece que não, tá tudo certo, né? Contar assim, não, tá tudo certo, que legal, né? Vamos. sim. Agora a gente também entende algumas questões, tudo. Então foi assim, como é que eu posso dizer? Deram parabéns, né? Deram parabéns. Eu não sei até que certo ponto, né? Parabéns, as pessoas veem, nossa, parabéns pelo seu filho. Eu falo, nossa, obrigada, mas a gente, assim, tá ainda tá naquela fase de conseguir entender melhor o que deve ser feito, né? Sim. De questionando, perguntando para ele de forma frequente o que, que é que ele gostaria de fazer. Mas ele sempre fala futebol, futebol, futebol. Mas a gente sabe que o forte dele não é o futebol, É, né? mas só que aí assim vai ser uma descoberta, né? Uhum, Eu brinco assim que a gente às vezes a gente se descobre, né? Sim. Eu uhum, falo assim, eu na neuropsicopedagogia, por exemplo, eu me descobri nessa área, né? Eu gosto muito hoje, gosto muito de falar da comunicação, mas era algo que se você me perguntasse há um tempo atrás, eu também não teria essa noção. Então a gente fala muito até existe um modelo triárquico de Renzulli que ele fala sobre você oferecer muitas coisas, né? Uhum. Então, assim, obviamente a gente não consegue oferecer de tudo, mas assim, propiciar para ele, né, momentos. Vocês são pessoas, né, que frequentam diferentes lugares e tudo mais, então ele vai ter aquilo que vai chamar mais a atenção dele. E pode ser que ele queira experimentar, que ele goste por um tempo e veja que não é. E pode ser que seja o esporte mesmo. Só que o que que a gente entende dentro da superdotação existem dois tipos. Tem o consumidor e tem o produtor. Então eu posso gostar muito de futebol, mas produzir algo sobre isso depois, mais tarde, e saber tudo de futebol e não jogar futebol. Como eu posso jogar muito futebol e não entender propriamente dito, propriamente, né, disso. Então, às vezes tem aquela criança que gosta muito de um assunto que ele vai e pesquisa, que ele lê sobre aquilo, que ele, né, faz quase um portfólio sobre aquilo. E enquanto que tem outras que gosta, que tem o interesse também, mas ele não produz nada sobre aquilo. Sim. Então ele é muito mais, ele aprende fazendo e o outro aprende ouvindo, vendo. Então são estilos, né, que a gente vai identificando. E como eu sempre digo, isso vai se construindo, vocês vão acabar identificando, vocês vão acabar aprendendo como que ele, o que que faz mais sentido para ele, o que que não faz. O importante é a gente estimular ele esse senso crítico que eu acho que é o mais importante, porque a habilidade e o interesse ele muda. Ele muda de acordo, porque hoje ele tem muito estímulo e área de interesse em comum com vocês. uhum, Mas daí quando começa a chegar a adolescência e na adultez, os interesses já são deles, já é dele que vai ser diferente do de vocês. Então, uhum, é, isso pode mudar. Agora, tem características que não muda. Tem características que você pode trabalhar, como, por exemplo, né, essa investigação. Superdotado, ele tende a ser mais investigativo. Então, essas perguntas vocês sabem, né, que quem pensa, não tem o termo, né, quem pensa enriquece, ou quem Sim. pensa. Por quê? Porque a pessoa não aceita só o sim ou só o não. Ele questiona mais. Então ele vai em busca de algo. Então isso é é o elemento chave da superdotação. Que eu posso ter uma pessoa muito inteligente. É o diferencial entre um aluno inteligente, uma criança inteligente, de uma criança superdotada. O inteligente ele vai até aqui. Ele sabe tudo que você ensina, ele sabe tudo que ele viu, mas ele não pergunta, ele não faz ligação do A com o B. Mas por que que acontece isso? Tipo, ele fica ali no razoável, né? Então, o superdotado não, porque isso é um quesito de criatividade, que aí vem a outra questão, né? Mas e se a gente fizesse tal coisa? uhum, Eu até lembro que você comentou, às vezes a gente nem pergunta para ele, ele vem com umas ideias, tipo, quer uhum. solucionar problema. Hoje eu falei pra ele na hora do almoço, pra nós assim, né? Falei, nossa, eu tive mais um pesadelo. Essa semana eu tive 2 pesadelos. Eu falei, nossa, mas eu tive mais um pesadelo com o nosso pequenininho, né? Daí ele falou, mãe,
Mas que tal você parar de pensar no pesadelo e só começar a pensar em coisas boas? Eu assim, então tá bom, vamos só fazer Então isso. vamos, Aham, vamos só fazer coisas aham. boas, né? Então eu falo até outro dia que eu recebi um adulto aqui falando sobre superdotação e ele falou assim: eu tenho a síndrome da ajuda não pedida. E aí ele falou assim, porque eu tento ajudar todo mundo, o problema nem é meu, mas eu quero resolver. Aham, eu acho que eu tenho essa síndrome também. Eu achei muito, eu achei muito interessante. Olha como que Aham, ele explicou como que aham, é a vida dele, né? aham, Ele falou assim, eu me meto em confusão, às vezes, né? Até a mulher dele falou assim, às vezes a gente acha assim, ó, não, tá tudo legal, você não tem nenhum problema para resolver. uhum. Tá tudo bem na família, tá tudo bem no emprego, mas ele vai arrumar um problema do outro Pra resolver. para ele resolver. Uhum. Aí ele falou assim, porque a impressão que dá é que se tá muito quieto, tipo, tá tudo muito chato, tá muito monótono, eu tenho que estar. Então eu brinco sempre, né, que o superdotado, ele é um solucionador de problemas. Então ele busca, né, não vou dizer que ele vai solucionar tudo, porque isso vai depender também de toda a condição de conhecimento que ele tem. Mas que ele tenta fazer, e esses comportamentos, às vezes, eles são identificados como TDAH. Por Uhum, quê? Porque ele não para, porque ele está uhum, fazendo várias coisas. uhum, Então, recentemente, a gente recebeu aqui um adulto que teve o diagnóstico TDAH e não apresentava as características do TDAH que tem que vir. Então, alguns comportamentos a gente percebe que eles são similares, mas eu tenho comportamento, mas a função é outra. Então, às vezes, o que o professor acha que o aluno é um aluno questionador, que não é submisso ao professor, é porque se coloca uma regra errada, injusta, que eles são justiceiros, né? uhum. Se coloca uma regra injusta, ele vai questionar, porque ele é questionador. Aí a escola já entende que ele não é submisso, que ele não entende regras, mas não é que ele não Que é mal entende, educado. que é mal educado, é que essa regra ela não é muito lógica, né? Uhum, Tem algumas coisas que às vezes não são lógicas. Então, a gente percebe isso. Aí o adulto, ele acaba também, e aí no adulto é um pouquinho pior, porque ele acaba vendo que ele está diferente dos outros, que ele pensa diferente, no mercado de trabalho não está dando certo, porque parece que ele só arruma confusão, parece que o jeito que os outros estão trabalhando é errado, ele tenta colocar a ideia dele. uhum, Aí ele é visto como louco. Não, mas esse daí só inventa, né? Só inventa moda. Eu acho que o que caracteriza o superdotado no mercado de trabalho. Esse daí só inventa moda. Esse daí não tem parada. Esse daí. Então, essas perguntas que ele faz hoje, lá na frente vai gerar. Então, muda o uhum, comportamento, muda o cenário, mas essas questões estão presentes, né? E fazem parte da superdotação. Então, a gente entender e o quanto antes começar a conhecer isso e trabalhar, né? Ele vai chegar o momento em que ele vai começar a fazer as suas escolhas, como eu falei, o processo de identificação, meus filhos até hoje, né? Eles estão. Às vezes eu vejo para meus filhos, eles falam assim, mãe, às vezes eu acho que eu sou mesmo. Eu falo assim, você tem dúvida? Você ainda tem dúvida? Não, mãe, é porque. Entende? Porque assim é uma pressão cultural. A uhum, gente sim, sabe que está ali, a pressão cultural está ali, né? De, uhum, de, de dizer, e que bom que vocês são pessoas esclarecidas, que vocês podem estar trazendo, né? Como eu falo, vocês estarem aqui. A gente já teve pessoas que a gente crianças que foram identificadas, que foram avaliadas, e de acordo com a cidade que essa criança morava, o pai falou assim: "Ó, eu não posso contar para ninguém. Porque se eu contar, vai ter escola que não vai querer Vai querer atender mexer. ele, vai ter coisas que não dá para contar, porque a cidade é muito pequenininha. E ali já aconteceu com parentes essas coisas e que eles se deram mal, eles tiveram que sair da escola porque não queria fazer amigo, porque todo mundo achava que era arrogante, todo mundo achava que era metido, todo mundo achava que queria ser o mais, queria então, assim, aí você fica pensando, é uma coisa natural, porque a pessoa, uhum, né, ela tem que viver, é o jeito dela, ela vai viver do jeito dela, ela vai ali, e às vezes acaba que aquilo que poderia ser um potencial, que poderia ser algo bom até para a sociedade, né? Porque uhum, a gente está sim, falando de pessoas que solucionam problemas, que Sim. pensam fora da caixa, que, uhum, que questionam. A uhum, sociedade precisa de pessoas assim. E nós tivemos muitas pessoas que trouxeram grandes contribuições para a sociedade. Por uhum, quê? Porque eles fizeram uma pergunta, ou, uhum, né? A partir de um questionamento. Uhum. Então, a gente sabe a importância que tem esse tipo de identificação, esse tipo de acompanhamento.
E para a gente finalizar só a questão escolar mesmo, né? Uhum, Vocês não têm problemas escolares com o Davi, né? E uhum. a escola também, até quando a gente foi conversar, ela falou sobre a questão de. Até ela comentou que lá eles pintaram, né? Tem uma mesa de xadrez, algumas coisas assim. É, No pátio, no né? Tem. pátio, mas a gente foi conversar com eles depois, né? E, né, até fiquei devendo de levar uma cópia lá para eles, ainda não levei. Mas eu já conversei com a diretora, né? Ela disse que eles sempre tiveram atividades extras para esses alunos que acabam se destacando e querem, né? Porque tem Uhum. crianças que não Sim, querem, não se interessam, né? Mas eles se interessam sempre por ter um desafio a mais. Então, eles tinham isso antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, lógico, né? A escola fechada, enfim. Quando voltou a abrir, eles acabaram não dando continuidade a isso. Aí ela, né, me garantiu que já estava até vendo, antes mesmo de saber o diagnóstico do Davi, ela já estava até vendo, desenterrando esses materiais que estavam lá escondidinhos durante esse período para começar a dar atividades extras para ele. Até não perguntei para ele se você foi já dado, mas começou. ele falou assim: mãe, eu ganhei um bônus, uma nota bônus, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, será que é algo relacionado ou não? Não sei exatamente o que É. que é isso. E até a gente passa muito sobre o enriquecimento, né? Porque existem várias formas dentro do atendimento educacional especializado que a criança com superdotação tem direito, a pessoa. Tem o enriquecimento, o aprofundamento e a aceleração. Então, no caso do Davi, o enriquecimento e o aprofundamento é o mais indicado. Sim. Ah, a professora está falando sobre o sistema monetário. Então, vamos aprofundar para o Davi, trazer, já que ele tem um perfil mais questionador. Davi, o que você acha de pesquisar sobre isso, né? Ah, o real, quais são as outras moedas? Quais são as diferenças dentro disso, né? Então, não precisa só dar mais atividade, mas trazer algumas questões aprofundar e enriquecer, trazer informação além do que aqueles outros alunos, que os outros alunos não tenham interesse. Uhum, Porque às vezes eles não têm. Pode ser que o Davi também, indeterminada, porque não é o que o professor quer, né? Sim. Às vezes é o uhum, que ele quer, o interesse que ele tem ali, da forma que ele tem. Então a gente sempre fala de não ser só escrito, mas ser falado, ser produzido. Inclusive, o que a escola apontou que nem vocês tinham, ó, era a questão dele mais de apresentação, né? uhum. É, a gente sempre notou que ele sempre se destacou, né? Desde o infantil 2 que ele começou a se apresentar, era sempre quem estava em pé, dançando, e ele faz isso até hoje, né? Tá com 9 anos e não tem vergonha de dançar, Não, então eles a fazem toda a comunicação, coreografia né? e vai. Aham. E isso é uma coisa Na que a festa, escola. na festa junina desse ano, ele dançou da turma dele e daí Mais substituiu duas. mais duas turmas de Ó, menininhas que não tinham, né? Porque às vezes tem mais menina que menino. E sim. ainda dançou em mais duas ainda. Então, aí a gente vê, né? Por isso que a escola vai identificando essas coisas. Então, às vezes, veja, o interesse ali na escola pode ser um, em casa pode ser outro, de acordo com o que está ali, porque ele está em fase de Sim. experimentação, Uhum. né? Está Até a gente já experimentando. perguntou se quer fazer teatro, aula de teatro, alguma coisa assim. Não, não quero, quero futebol. Então tá bom, né? Mas a Isso. gente tá tentando identificar. Ele já perguntou se ele já pode fazer vestibular, porque ele viu a inscrição no vestibular essa semana. Ele falou: Olha, mãe, já posso me inscrever? Não, você tem que esperar. Esse ano é teu primo, mas você ainda não é. Ele já tá se questionando o que que eu posso ser quando crescer. Falei, de repente, coisas com números, com jogo de computador que você gosta e tudo, né? Sim, Mas isso são só coisas que a gente sim. joga para ele pensar. Então ainda a gente não achou, não identificou o que que dá para fazer um extra, né, Sim. com ele assim. Então ainda estamos Isso, estudando. mas e isso é importante também, né? Porque vai ter o tempo dele, ele é criança também, né? Sim. Ele vai Uhum, querer fazer aí. E o importante mesmo é saber reconhecer, identificar que algumas coisas fazem parte dele, que não é má criação, que não é só uhum, questionamento, que não é um TDAH, que não uhum. é, né? Sim. Assim, a falta de educação, uma ansiedade, porque às vezes eles Uhum. querem as coisas, querem ali, ou às vezes eu sempre brinco assim, vai ter uma tal viagem. Ele já na cabeça dele já planeja, já vai, viaja, Já né? foi e já voltou Uhum. já. Viaja. Então, assim, a gente identificar que alguns comportamentos estarão ali, né? Uhum, Fazem parte dele. E auxiliar ele a entender isso. Hoje ele não tem muita noção dele também, né? As não. Sim. crianças nessa idade não Uhum, têm. Mas aí, com isso, ele vai construindo, ele vai identificando. E para que a gente
não deixe chegar, né, como algumas vezes chega, não vou dizer que são todas, a gente não generaliza, mas algumas vezes chega. Na fase de vestibular, você vê crianças aí que foram muito bem academicamente, mas ele não tem noção nenhuma do que ele quer fazer. E por que ele não tem essa noção? Porque às vezes o conteúdo da escola já ficou chato, às vezes ele já começou a perceber que ele é, não, eu sou meio diferente, eu gosto disso, enquanto os amigos estão fazendo bagunça, estão pensando em namorar, tal e coisa, eu estou querendo fazer as tarefas da escola. Eu estou querendo continuar ainda, daqui a pouco ele começa a perder. Eu não sei se na sala dele tem, mas eu lembro que no dos meus tinham os 4 que competiam nota. Então eu falo assim que às vezes ainda esses que competem nota agora, daqui a pouco já não quer mais competir nota. Então assim, às vezes aí eles começam a destoar mais e a sentir mais essa diferenciação, né? Então entender isso para acolher e para auxiliar eles dentro desse processo, né? Então eu quero agradecer vocês, primeiramente pela confiança que vocês tiveram em nós, que tiveram na Humanizar, né? E segundamente por vocês estarem aqui, por vocês aceitarem trazer o caso de vocês, o caso do Davi, e falar um pouquinho sobre isso, né? Trazer no canal de comunicação de vocês, né? A Silvia e o William também são comunicadores, né? Vocês trabalham com 2 frentes da página, né? Se você quiser Uhum. falar um pouquinho aí Isso. sobre... Então, eu sou jornalista, né? O William é cinegrafista, a gente trabalha juntos desde que a gente se conheceu, né? E a gente tem uma página que é Onde Comer PG e a outra página que é o que PG tem. A gente mostra nossas experiências, numa sobre gastronomia e a outra que foi onde a gente acabou tendo essa conexão com a Humanizar, que Isso, a gente divulga experiências em serviços, né? Atendimentos, enfim. E que isso a gente indica de olhos fechados, porque tudo que a gente obrigada. escreveu e demonstrou lá é realmente sincero, porque vocês são 2 profissionais muito competentes e que todo mundo precisa conhecer. Então, a gente Obrigada. fez questão de divulgar algumas vezes ali para que as pessoas. Hoje mesmo passei uma sequência ali das publicações para alguém que perguntou, porque gravou, fixou na cabeça dessas pessoas que tem algo ali que tem que ver. Não importa se é superdotação, TDAH, Isso. TEA, enfim, qualquer outra questão, o neurofeedback, que muita gente acabou se interessando. Então, acabou fixando na cabeça das pessoas, elas perceberam, a gente conseguiu transmitir o quão profissionais vocês são e competentíssimas, assim, é impressionante. A gente ficou muito feliz e o Davi até sente saudade. Você fala assim, Tenho posso que ir junto trazer. lá na Tem que Humanizar? trazer o Davi, tem que trazer. Vamos fazer aí um trabalho com o Davi. Mas nós ficamos muito felizes mesmo, e principalmente, né, até a gente recebeu aí uma mãe que ela falou, né, Silvia, a gente sabe o quanto que eles são profissionais, então, se eles estão indicando. E é esse o trabalho que a gente faz, a gente tá aqui para divulgar, assim como vocês divulgam, né? A gente traga informação para as pessoas, para que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Saia ali um pouquinho daquela ignorância do conhecimento, Sim. que hoje em dia tem muitos profissionais que trabalham bem também, mas não mostram, né? Não estão aí. Então, vocês fazem esse trabalho de mostrar. Também vocês usam da credibilidade de vocês, vocês emprestam para a gente, né? E hoje eu agradeço também por vocês estarem aqui falando e também abrilhantando mais uma vez aqui o nosso podcast. Meu agradecimento para vocês. Sigam lá a página da Silvia e do William do que comer em, onde comer em PG e o que PG tem. Tá? Sigam também a nossa página da Humanizar PG e aguardo vocês nos nossos próximos episódios do Pode Humanizar.